Olha, nós estamos vendo aqui do livro Libertação, Gúbio falando para André Luiz, explicando aquilo que ele estava vendo. Naquela cidade estranha, não é? Que tinha um certo número de habitantes, não é? Espíritos encarnados, desprendidos do corpo, estavam ali também, com aqueles espíritos. Então Gúbio disse assim: não mediste ainda, respondeu o Prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. No momento do sono, nós estamos em contato com o mundo espiritual. É como Gúbio vai falar mais adiante. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Pelo corpo, nós vivemos na Terra. Pelo perispírito, nós vivemos no mundo espiritual. E pela mente, nós vivemos numa dimensão superior. Gúbio fala com André Luiz. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Pelo corpo, na Terra. Pelo perispírito, no mundo espiritual. E pela mente, numa dimensão mais alta. Então, Gúbio prossegue dizendo assim: a determinadas horas da noite, olha aqui, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre, 3/4 partes, quer dizer, de 4, 3, de cada 4, 3, não é? Se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então vejamos bem o que diz Gúbio aqui. Olha, André, no momento do sono, 3/4 partes estão na zona de contato conosco, com os desencarnados, não é? E diz aqui ainda, a maior parte, a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nas zonas inferiores, em contato com os espíritos inferiores. Então vejamos como é que o mundo espiritual à noite, ele experimenta, digamos assim, entre aspas, né, uma explosão demográfica. O mundo espiritual à noite, porque quando nós deixamos o corpo, nós vamos então para as dimensões espirituais. E segundo Gúbio, vamos principalmente para essas dimensões mais baixas. E ali mantemos contato com os espíritos. Espíritos obsessores, espíritos vampiros que nos vampirizam, espíritos que às vezes querem se relacionar sexualmente conosco. Esse estudo é um estudo antigo, inclusive, admitido pela Igreja Católica Romana, quando a Igreja fala a respeito dos espíritos íncubos e dos espíritos súcubos, dos espíritos masculinos e dos espíritos femininos. Esses espíritos vampirizavam os conventos e os mosteiros, não é? Exercendo uma influência, uma vampirização sobre os sacerdotes, sobre as freiras, que tinham então com eles sonhos eróticos, não é? E às vezes chegavam ao chamado orgasmo. Porque os espíritos, em determinadas situações, em determinadas condições, eles podem sim nos vampirizar, inclusive sexualmente. Continuando, Gúbio diz aqui:
Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. É por isso que, às vezes, muita gente, quando acorda mal-humorada, acorda irritada, ou com um pensamento fixo, ou com uma ideia fixa, porque é submetida à hipnose no mundo espiritual. Os espíritos podem nos sugestionar, podem nos hipnotizar, e às vezes nós acordamos com aquela ideia fixa de agredir alguém, aquela ideia fixa de ser violento, aquela ideia fixa de tomar uma resolução inadequada, não é, que vai nos perturbar a paz, nos perturbar a saúde, ou perturbar a paz e a saúde de alguém. Porque no mundo espiritual, muitas vezes, nós somos sugestionados. A obsessão, ela não só se exerce do espírito sobre o pensamento daquele que está em estado de vigília, não. Quando o espírito deixa o corpo, quando está dormindo, e vai ao mundo espiritual, os espíritos obsessores podem hipnotizá-lo, não é? É como nos diz Gubi aqui, olha, se desenrolam muitas vezes, por aqui muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Voltaremos em seguida, no terceiro bloco.